Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 1, Reavivar a Chama do Dom de Deus. Sábado, ler com oração Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O fogo santo na sarça bendita. Hoje veremos sobre o fogo e a sarça. Moisés viu uma sarça, um espinheiro, que ardia no fogo, mas não se consumia. O normal seria a planta se queimar e desaparecer, tornar-se cinzas e o fogo se apagar. Mas na visão de Moisés, a sarça ardia em chamas e não era consumida pelo fogo. É muito importante entender a simbologia. A chama de fogo na Bíblia sempre representa a glória da santidade de Deus. Quando Adão caiu e foi expulso do jardim para impedi-lo de ter acesso à árvore da vida, Deus colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Conforme a tradução literal, havia uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse versículo, aos querubins, o fogo e a espada, os quais representam respectivamente a glória de Deus, sua santidade e sua justiça, ou seja, os requisitos necessários para o ser humano voltar a contatar a árvore da vida. A respeito da glória de Deus, lemos em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus, capítulo 3, versículo 23. Quanto à justiça de Deus, não há justo, nem o sequer, versículo 10. E quanto à santidade de Deus, em 1 Pedro está escrito: sede santos, porque eu sou santo, capítulo 1, versículo 16. Por ter sido contaminado pelo pecado, o homem precisa satisfazer essas exigências de Deus para ter acesso à sua presença. O fogo que Moisés viu ardendo na sarça representa a santidade de Deus. Por isso, quando quis aproximar-se, Deus lhe disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Quando Deus nos envia para uma missão, é uma missão santa. Não podemos ser comuns. Quem quer servir a Deus precisa santificar-se. Deus é fogo consumidor, como está escrito, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. É fogo que consome. Capítulo 9, versículo 3, parte A. O serviço a Deus é santo e devemos servi-lo com temor e reverência. Devemos servir ao Senhor com espírito ardente, mas devemos tomar cuidado para não oferecer fogo estranho. O fogo que arde em nós deve vir do trono de Deus. O fogo do incensário dos sacerdotes do Antigo Testamento não podia ser um fogo qualquer. Tinha de ser o fogo vindo do altar do holocausto, que era fogo vindo do céu. Essa questão é muito séria diante de Deus, o que pode ser comprovado quando Nadab e Abiú tomaram fogo estranho para acender o incenso e morreram fulminados. Portanto, nosso serviço a Deus é santo. Ele quer que todos nós o sirvamos, mas devemos servi-lo de acordo com esse princípio divino. Sirvamos a Deus com toda reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículos 28, parte B e 29.
Conforme já vimos, a sarça é um espinheiro que representa a maldição do pecado. A terra, por causa do pecado de Adão e Eva, foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. Gênesis capítulo 3, versículo 18, isto é, espinheiros e ervas daninhas, plantas que não servem para nada. Apesar da condição negativa da sarça, o fogo precisava dela para se manifestar. A visão maravilhosa da sarça que queimava e não se consumia representa o fogo da glória da santidade de Deus. Embora Moisés se sentisse inútil como um espinheiro, Deus, com essa visão, lhe mostrava que, como fogo, precisava dele para queimar. Essa palavra é para você, querido leitor, que talvez se veja como um espinheiro, como uma pessoa inútil. Deus hoje precisa de sarças. Essa visão demonstra que Deus precisa de você. Ele, como fogo, deseja queimar em você e sobre você. A sarça representa o homem caído na maldição do pecado, mas Deus, com sua redenção, salvou você e o livrou da maldição. Aleluia! A sarça era maldita, porém sua sorte foi mudada. Ela foi abençoada, pois Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo veio, revestiu-se da humanidade, com a aparência de carne pecaminosa, e morreu na cruz como uma sarça maldita. Louvado seja o Senhor! Cristo, com sua redenção, satisfez todos os requisitos da santidade de Deus. Ele removeu a maldição. Antes, Deus era Deus, Deus era o fogo e a sarça era a sarça. Mas agora houve a união da sarça com o fogo, pois está escrito: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Deus é fogo consumidor, destruidor. Todavia, quando Deus, o fogo consumidor, está sobre a sarça, seus redimidos, esta não se queima. Hoje, como recipientes para conter o fogo de Deus, podemos manifestar o mistério da piedade. Isso evidencia que a sarça é necessária para conter o fogo, mas a sarça não é o combustível do fogo. Do contrário, a sarça se consumiria. O combustível do fogo é o próprio Deus. Deus precisa de você, mas o combustível é Ele e vem dele. Somos apenas o receptáculo do fogo. Por isso, se nosso fogo tem se apagado, precisamos reacendê-lo. Somos apenas o vaso por meio do qual a glória da santidade de Deus é manifestada. Como está escrito: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. O vaso é de barro. No entanto, contém um tesouro. Assim é a sarça. Aparentemente inútil, mas foi redimida da maldição. Por isso, pode conter o fogo divino. Isso nos remete à condição da igreja como a coluna e base da verdade. Como coluna, a igreja, que somos nós, é como uma sarça. No alto dessa coluna, arde o fogo que pode ser visto de longe por todos. É a luz do Evangelho, a luz da palavra irradiada por meio do fogo que queima em nós. Aleluia! Pergunta de hoje: o que significa queimar, mas não se consumir? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.
fiel me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem ter